Nós vamos trabalhar agora a Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo federal. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que a Lei 9.784, que se aplica somente a órgãos e entidades da administração federal, ela regula o processo administrativo de forma geral. É uma lei geral. Sempre que um poder tiver uma lei específica para regulamentar processo administrativo, vai prevalecer a lei específica. Outra observação. Na maioria dos programas de concurso público, eles vêm colocando tanto a 9.784 quanto a Lei 8.112. Processo administrativo é um gênero. O processo administrativo disciplinar é uma espécie. Então, a gente pode afirmar que a 9.784 se aplica de forma geral à esfera federal. Mas no que tange a punição do servidor público, a Lei 8.112, que tem o PAD, vai ser uma lei específica. Aí, no que tange as questões que questionarem sobre PAD, processo administrativo disciplinar, vai prevalecer a 8.112. A 9.784 vai ser aplicada de forma subsidiária. Outra observação que eu gostaria de fazer de efeito prático, para que vocês consigam ler essa lei de forma mais ampla, é que vocês que estão estudando para o concurso público, em breve serão aprovados, tendo aí, né, a parte de vocês pensamento positivo. Se você quer requerer alguma coisa na administração pública, você quer pedir uma remoção, você quer pedir uma licença, ou se você está sendo punido e quer se defender, o trâmite que você vai seguir é o previsto na 8.112. A 9.784 vai ser aplicada de forma subsidiária. Já você é um particular, quer requerer alguma coisa na esfera administrativa. Por exemplo, pedir uma contagem de tempo de contribuição, um benefício, uma aposentadoria, seja o que for, aí você segue o trâmite da 9.784. Então, você, cidadão, entrando com um pedido na esfera administrativa, vai gerar um processo administrativo 9.784. Você é tratado como particular. Você, servidor, requerendo alguma coisa na esfera administrativa, sendo punido na esfera administrativa, vai ser aplicado 8.112. Leiam as leis com essa mentalidade, que vai ficar bem mais fácil de entender a diferença. Antes de entrar nos artigos da lei propriamente ditos, eu vou fazer uma introdução doutrinária, e a fundamentação da aula que será aqui exposta é a professora Maria Silva de Pietro. Segundo a professora de Pietro, nós podemos afirmar que processo estatal é uma série de atos coordenados para a realização de fins estatais. Eu tenho uma série de atos que vão ser praticados para fim determinado específico. Quando a gente fala em elaboração de lei, principalmente seguindo o artigo 60, 69 da Constituição, eu tenho todo o trâmite para que uma lei seja feita, é o processo legislativo, elaboração de leis. Já existe também o processo judicial. No processo judicial, ele tem que ser provocado. A justiça não age sozinha, ela tem que ter provocação. A relação é trilateral. Você tem um autor, um réu e um juiz no meio dos dois para poder pôr fim ao litígio. Então, você tem uma controvérsia entre autor e réu e o juiz no meio da história. Nós vamos dizer que o nome daqueles que participam no processo são partes, porque nas partes vai haver interesses opostos. E a justiça, em regra, não é gratuita, ela é onerosa. Você tem que pagar para que a justiça possa agir. Já o processo administrativo, ele pode ou não ser provocado. Não há interesse oposto necessariamente. Na verdade, você vai ter ali um particular, às vezes, requerendo para a esfera administrativa, uma certidão, uma autorização, uma licença, e não é conflito. Você tem uma declaração ou autorização do Estado. Então, como nem sempre há conflito de interesses, a gente vai falar a terminologia adequada para se referir àqueles que atuam no processo administrativo são interessados. E de um lado você vai ter o particular, ou o servidor, se for o caso, e de outro lado você tem a administração pública. Então, a relação que se faz no processo administrativo ela é bilateral. Particular, administrado, o servidor, e do outro lado, a administração pública. E a gente fala que eles são interessados. O processo administrativo é gratuito, em regra não se paga, ok? Bom, existe 4 sentidos apontados pela professora de Pietro acerca de processo administrativo.
Processo administrativo pode ser utilizado como um conjunto de papéis e documentos organizados numa pasta e referentes a dado assunto de interesse do funcionário da administração. Pode ser usado como PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Pode ser utilizado como atos coordenados para a solução de uma controvérsia. Ou então podem ser atos preparatórios para uma decisão final, sem controvérsia. Então, eu queria salientar que processo administrativo disciplinar é uma espécie e o processo administrativo é um gênero. Quando a gente pega o processo em geral, seja aí processo civil, processo penal, processo de trabalho, processo em geral, na teoria geral, a gente tem o princípio da obediência às formas. Nós temos a ampla defesa e o contraditório. Publicidade e impulso oficial. Impulso oficial é a obrigação que a autoridade tem de empurrar o processo, impulsionar o processo. Uma vez que o juiz receber um pedido ou uma autoridade administrativa, eles têm que dar andamento àquele processo. Já existem alguns princípios que são específicos do processo administrativo. O primeiro deles seria a oficialidade. A oficialidade abarca 3 coisas. Abarca a possibilidade que a administração tem de instaurar de ofício um processo, abarca o impulso oficial e abarca o poder de revisão das decisões. Então, veja bem, se falar em impulso oficial, vocês podem aceitar como princípio tanto de processo judicial quanto de processo administrativo. Agora, quando se falar em oficialidade, aí é só para a esfera administrativa e vai abarcar os 3, instauração de ofício, impulso oficial e poder de revisão das decisões. Vai abarcar a gratuidade e a atipicidade. Atipicidade significa que nem toda infração é prevista em lei. Então, na esfera administrativa, prevalece o princípio da atipicidade, no qual nem toda infração é prevista em lei.